Olá, meu nome é Karen Erodek, sou gerente do Corpo Clínico da Jesus Medical Brasil e hoje venho falar com vocês sobre Potenza, a nossa plataforma de radiofrequência e radiofrequência microagulhada. Então, um dos grandes diferenciais do Potenza e o que faz ele ser um queridinho é a versatilidade clínica. A gente consegue atender aqui inúmeras indicações com ele, então desde indicações estéticas como lifting, flacidez, cicatriz de acne, cicatrizes em geral, melasma. A gente também consegue atender algumas indicações clínicas, né, como rosácea, telangiectasia, seringoma, acne ativa. Então, a gente tem um universo de possibilidades aí quando a gente fala do Potenza. Ele vem com 3 opções de handpiece nessa versão, então a versão Jesus do Potenza, ela vem com 3 opções de handpiece. A handpiece motor, que é a handpiece invasiva, que é a que vai fazer a radiofrequência microagulhada, né? Então ela é uma handpiece que automaticamente faz a inserção das agulhas na pele de forma automática e programada. A handpiece AC, que é uma handpiece de agulha única, que a gente vai usar tanto para tratar ali lesão de acne ativa, né? Então aquele comedão, mesmo comedão inflamado, a gente consegue tratar com essa handpiece usando essa agulha única. E também tem a possibilidade de vir pontualmente em alguma cicatriz de acne, fazer ali pontualmente um ponto de coagulação na face do paciente. Além dessas duas handpieces que são invasivas, a gente tem aqui a super novidade, que é a handpiece não invasiva. Então a gente tem opções de ponteiras, né, de tips para trabalhar de forma não invasiva, sem agulhas, né? Então, de uma forma mais sem downtime, uma forma mais que você consegue agregar mais no dia a dia do consultório. Às vezes o paciente está ali, veio fazer uma outra coisa, você consegue encaixar uma sessão dessas ponteiras não invasivas do Potenza. Então, quando a gente fala, né, do Potenza, a gente conversou sobre as 3 handpieces, e para trabalhar em conjunto com essas 3 handpieces, nós temos um ecossistema de 15 ponteiras, né, de 15 tips, onde a gente vai trabalhar de forma não invasiva com a SFA, que é uma ponteira ablativa superficial. Então a gente vai trabalhar com ela aquele craquelado no olho, aquela ruga mais fina, qualidade de pele. Então é uma ablação bem superficial, bem delicada, que a gente consegue introduzir aí tranquilamente na rotina do paciente quando ele vem ao consultório. Uma outra opção que é a DDR, que ela é uma ponteira que vai trabalhar colágeno, né, estímulo de colágeno ali na derme, então você vai acumular calor e ele vai fazer esse estímulo de colágeno. Então a gente pensa em sessões aí quando eu penso na DDR. E passando para as ponteiras, né, invasivas ou para as microagulhadas, eu tenho famílias. Então eu vou trabalhar aqui com uma família não isolada, então onde eu tenho a emissão de radiofrequência em toda a extensão da agulha, com 16, 25 e 49 agulhas. Uma outra opção isolada, onde eu tenho a emissão de radiofrequência só na ponta da agulha, também com 16, 25 e 49 agulhas. E aqui um diferencial, que é uma opção de agulha semi-isolada, onde eu tenho 2 áreas de emissão de radiofrequência. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais para frente, mas eu tenho 2 áreas de coagulação em um único disparo. Então eu ganho tempo e otimizo o meu tratamento. Isso também com 16, 25 e 49 agulhas. Ainda dentro das opções multiagulhadas, né, microagulhadas, das invasivas, nós temos as pumping chips, que são agulhas próprias para drug delivery. Elas vêm com um sistema de 2 câmeras que alternam a pressão e elas vão empurrar o fármaco para dentro da pele, né, empurrar o ativo para dentro da pele sem contato com a radiofrequência. Vocês vão entender também o mecanismo delas um pouco mais para frente, mas elas vêm com essa grande inovação para drug delivery com 16, 21 e 25 agulhas. E quando eu passo para agulha única, eu tenho uma opção, né? Ela tem um comprimento único, ela não é uma agulha que tem um motor que faz a inserção, então a gente insere essa agulha de acordo com a nossa necessidade ali quando a gente estiver tratando o paciente, e ela tem uma opção de 15 milímetros, tá? Então ela vem um tamanho fixo e a gente coloca de acordo com a nossa necessidade ali durante o tratamento.
Então, para a gente se aprofundar um pouco mais aqui nas opções de radiofrequência microagulhada, como a gente conversou, a gente tem a opção da agulha isolada, então eu tenho os últimos 0,3 milímetros emitindo radiofrequência, então lá na pontinha da agulha, na profundidade, a gente tem essa emissão da radiofrequência controlada. Uma opção semi-isolada, onde eu tenho alternância de áreas que emitem e que não emitem radiofrequência. Então, eu tenho isolamento nos primeiros 0,3 milímetros, 0,25 milímetros de emissão, mais uma área de isolamento de 0,3 e mais 0,25 milímetros de emissão de radiofrequência. Isso tudo acontecendo de forma simultânea ali no tecido. Então, como eu falei antes, a gente consegue trabalhar aqui 2 áreas de coagulação, otimizando bastante o tratamento e o rendimento da ponteira também. Então, você consegue adicionar, de repente, uma outra área, porque você precisa microagulhar menos aquele paciente, fazendo mais injúria térmica. E também eu posso trabalhar de forma não isolada, quando eu tenho aquele fototipo mais baixo, ou quando eu busco trabalhar aqueles pacientes que têm rosácea vascularizada, telangiectasia. Então, quando intencionalmente eu quero aquecer ali de forma igual ou trazer o aquecimento mais para a epiderme. E quando a gente fala, né, dessa inovação dessas 2 áreas de emissão de radiofrequência, que a gente chama aqui de Dual Zone RF, isso permite com que você trate os pacientes de uma forma otimizada. Então, você vai poder trabalhar ali de 1,25 até 4 milímetros, fazendo 2 áreas de coagulação por disparo. Isso proporciona um uso otimizado da ponteira. Então, de repente, você consegue adicionar uma outra área ou fazer uma injúria muito maior ali no tecido, dependendo da sua intenção e da sua necessidade clínica. Então, aqui, como a gente pode ver na representação, eu tenho maior cobertura e maior área de tratamento com menos passes, sem sacrificar ali a minha epiderme. Eu posso trabalhar de forma isolada na epiderme. E por que eu tenho 3 composições de agulhas, né? Então, eu tenho 16, 25 e 49 agulhas. Diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver, a área da ponteira ela é a mesma. Então, qual que é a diferença, né? Por que eu escolheria mais agulhas e menos agulhas? O que vai variar aqui é a densidade térmica e a distribuição da energia dentro dessa quantidade de agulhas. Então, quando eu tiver mais agulhas, eu tenho a mesma energia sendo distribuída, sendo mais distribuída, então um pouco menos de injúria térmica. E quando eu tenho menos agulhas, eu tenho a mesma energia sendo distribuída no número menor de agulhas, então maior concentração de injúria térmica. E é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou raciocinar para escolher quando eu quero 16, quando eu quero 25 e quando eu quero 49 agulhas. Ele também permite um tratamento extremamente personalizado, então além de tudo que a gente já viu até aqui, eu posso escolher trabalhar em 1 MHz ou 2 MHz, então eu posso variar essa frequência, trabalhando, né, de uma forma mais difusa ou de forma mais concentrada. Então, quando eu escolho 1 MHz, eu trabalho de uma forma um pouco mais difusa. Quando eu escolher 2 MHz, eu vou trabalhar de uma forma mais concentrada, mantendo aquele calor ali um pouco mais confinado. E quando eu escolher, além da frequência, eu posso escolher o modo de emissão, eu posso trabalhar monopolar, então onde a emissão vai da minha handpiece para a placa, então eu tenho um aprofundamento dessa radiofrequência, uma área térmica mais difusa, ou posso trabalhar também de uma forma bipolar, onde eu posso concentrar mais ali a minha coagulação e manter o calor também de uma forma mais controlada e mais confinada. Então, eu tenho possibilidades de customização infinitas aqui quando a gente fala de Potenza. Então, além de toda essa customização que a gente já conversou, que tem impacto clínico, eu consigo aumentar o conforto do paciente com o impacto das agulhas. Então, eu tenho opções de impacto onde eu posso trabalhar de forma mais suave ou de forma, né, mais rápida ou mais intensa, em áreas, de repente, que você tem ali uma pele um pouco mais grossa. Então, se eu vou trabalhar um cotovelo ou uma área de corpo que eu tenho uma espessura maior, eu consigo dar mais conforto para o meu paciente, aumentando o impacto das agulhas. Além disso, a gente consegue fazer uma leitura de impedância, né? Então, o Potenza ele vai fazer a leitura da impedância em cada disparo, garantindo que a gente tenha realmente a entrega de energia e essa emissão da radiofrequência sendo efetiva e tendo resultado fisiológico. Então, esse monitoramento da impedância em tempo real é muito bacana e melhora aí o seu resultado. Uma outra característica bem interessante do Potenza é que ele tem esse gerador duplo de energia, então ele consegue trabalhar de forma alternada nos polos. Então, quando a gente trabalha de forma bipolar,
ele não tem emissão tradicional, que é uma fileira positiva, uma fileira negativa. Ele vai trabalhar de forma alternada, fazendo uma distribuição ali, uma trama de distribuição de energia homogênea. Então, a gente consegue ter mais segurança e ter melhor resultado também quando a gente trabalha dessa forma. Entrando na Pumping Chip, né, que é a nossa ponteira para drug delivery, vou explicar para vocês um pouco do mecanismo dela, e aqui a gente abre um leque de inúmeras possibilidades e aplicações, então desde entregar ativos conhecidos e consagrados, como até novas indicações para ativos que a gente fazia antes, né, com cano, lá, que trabalhava de outras formas, a gente consegue trazer isso agora e fazer com Potenza. Então, o primeiro passo é distribuir o ativo de forma homogênea na pele do paciente e acoplar a chip. Assim que você acopla a chip, a primeira etapa, né, o primeiro passo que ela faz é fazer uma leve sucção dessa pele. Então, ela é bem discreta, faz uma leve sucção, trazendo essa pele para cima. Ele entra com as agulhas, emite a radiofrequência ali na profundidade, ele vai trabalhar de forma monopolar aqui nessa ponteira. Finalizando a emissão da radiofrequência, ele volta, né, ele retrai as agulhas, e essa diferença de pressão que é gerada ali na primeira e na segunda câmara, ela é liberada, e por pressão positiva você tem um ativo sendo entregue, sendo empurrado para dentro da pele, para dentro desses canais que foram abertos. A gente tem um vídeo e você vai conseguir entender melhor esse mecanismo na prática. Então aqui nesse vídeo você consegue ver a leve sucção da pele, a entrada das agulhas, a emissão da radiofrequência, logo em seguida ele solta e o ativo que estava na pele, ele é empurrado para esses canais que foram abertos. Então, a gente tem um drug delivery de forma extremamente efetiva, extremamente confiável, onde você consegue programar a profundidade que você quer entregar através da profundidade dos canais que você está fazendo com as agulhas. Então, aqui nessa representação, a gente consegue ver muito bem a diferença, né, de quando a gente fala da pumping chip, dessa entrega muito homogênea e precisa do ativo. Quando a gente compara com o microagulhamento tradicional, né, que também é possível fazer drug delivery, você microagulha e joga ali o ativo no final, só que a gente tem uma permeação pobre, nesse caso. E quando você faz com essas máquinas injetoras, que elas entregam o ativo, mas elas entregam grandes quantidades. Então, a gente tem muito mais segurança quando a gente trabalha com pequenas quantidades de forma homogênea e precisa. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver bem ali na terceira imagem, né, a diferença de quando a gente vai fazer a entrega com a pumping chip do Potenza. E esse aqui é um caso clínico onde foi feito, né, com a pumping chip, a gente consegue ver uma diferença grande ali do tamanho, da largura dos poros e da qualidade de pele dessa paciente. Um segundo caso clínico também com drug delivery, feito com a pumping chip, onde a gente consegue enxergar visualmente e também clinicamente aqui na contagem do tamanho e da quantidade de poros abertos, uma melhora na qualidade de pele. E esse é o caso que eu particularmente mais gosto, ele também foi feito com a pumping chip, ele é associado com PLLA, feito com delivery ali utilizando, né, esse mecanismo do Potenza, e a gente vê uma melhora enorme na qualidade de pele e na saúde da pele desse paciente. Aqui foram 5 sessões. E passando agora para nossa outra handpiece, né, para single needle, para agulha única. Como eu falei, ela é uma agulha que tem o tamanho fixo, então ela é em 1,5 milímetros, e a gente vai colocar a agulha na pele do paciente o quanto a gente precisar ali de profundidade. Então, eu posso entrar 90, 45 graus e eu posso trabalhar diferentes indicações. E aqui, inclusive, acne ativa, tá? Então, eu posso fazer acne, cicatriz de acne, cicatrizes em geral, estria. Tenho algumas indicações para trabalhar com a single needle. E quando eu falo das chips não invasivas, eu tenho uma possibilidade ablativa, né? Então, quando eu trabalho com a SFA, eu tenho uma microablação, como a gente comentou, bem superficial para trabalhar linhas finas, essas micromarcas de expressão, qualidade de pele também de forma superficial, e posso trabalhar um estímulo de colágeno mais profundo quando eu vou trabalhar a DDR, quando eu vou usar a chip DDR.
Então aqui é uma representação, a gente vê um endpoint muito delicado, muito elegante, ele some poucas horas depois, o paciente quase não tem downtime, apesar dessa ponteira ser ablativa. Então a SFA ela é muito fácil de encaixar ali na rotina no consultório. É uma ablação bem superficial e pequena, então você vê essa melhora realmente da qualidade de pele do paciente. E como não poderia ser diferente, aqui no Potenza a gente tem vários estudos que vão mostrar, né, a eficácia clínica dele. Então, começando com o melasma, nós temos estudos que vão desde mostrar a rota da inibição da melanogênese, a degradação da melanina por autofagia e também a eliminação ali da melanina por linfangiogênese. Então, nós temos várias etapas da produção de pigmento sendo atingidas com Potenza. Estudos para rosácea, onde eu tenho melhora tanto da atenuação da angiogênese, quanto daquela sensação de ardência através da ativação dos receptores e redução da inflamação, então são fatores muito significativos para o paciente de rosácea. Esse aqui é um caso clínico onde a gente consegue ver o antes e depois, né? Então a gente consegue ver esses vasos, essa telangiectasia que estava bem presente no paciente e melhorando bastante o aspecto depois. Então, esse aqui é um resultado clínico de um paciente com rosácea. A gente vê bastante essa melhora do antes e depois. Essa telangiectasia que era bem presente, sendo atenuada. Então, essa melhora do quadro eritematoso do paciente. A gente sabe que é um paciente bem difícil de manejar. Um segundo caso clínico também de paciente de rosácea. Então, a gente vê essa melhora da inflamação, né? Aqui ele já não tinha tanta telangiectasia, mas uma inflamação, um eritema bem presente e uma melhora importante do quadro clínico desse paciente. Um terceiro caso de rosácea, onde a gente consegue ver essa pontinha do nariz, né, bem eritematosa, bem característica do paciente de rosácea. E na segunda foto já uma pele muito mais saudável e muito mais natural. Obrigada por acompanhar essa conversa sobre Potenza. Espero que você tenha gostado. E se tiver qualquer dúvida, o nosso time comercial está à sua disposição.